Vamos hoje falar do último tema do querigma, a última etapa do processo querigmático. E para isso vamos pedir que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Ele derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, as suas graças, para que possamos ser cheios da sua paz e cheios do seu amor. Comunidade. Primeiro tema, Deus é amor, o pecado nos afasta de Deus. Jesus é o caminho para o retorno para o Pai. Precisamos de fé e de conversão. E aí precisamos da unção do Espírito Santo. E agora, mais um precisamos, comunidade. A comunidade ela é a fonte de vida do cristão. Cristão sem comunidade não é cristão. Como assim? Jesus falou do corpo do qual ele é a cabeça. E a única forma de nós estarmos conectados ao corpo é a nossa vida em comunidade, é o nosso processo em comunidade. Então é importante nós entendermos que nós só vamos crescer e vamos ganhar maturidade se nós tivermos vida em comunidade. E seja qual for essa comunidade, seja a sua comunidade paroquial, né, seja a sua comunidade de vida ou de aliança, seja a sua comunidade familiar, nós temos necessidade de vivermos de estarmos em convivência com outras pessoas para provocar em nós o crescimento, para que nós possamos começar a crescer. Assim se faz a comunidade família. Esposo e esposa deixam as suas famílias, vão viver num único lar, e lá começa os entendimentos, ou os desentendimentos, né? Começa-se a perceber como é um e como é o outro, e aí começa-se um processo de adequação da convivência. Vida de comunidade. E as pessoas começam ali entre si a entrar num processo de crescimento. Então, por essa razão, a comunidade para o cristão ela não é uma opção. Ela é a razão de ser. Não é opcional ir para uma comunidade ou não estar numa comunidade. Não, não é uma opção. É a razão. É a necessidade de ser. Porque é ali que vai acontecer o meu crescimento. Ali que eu vou me estabilizar para poder aprender a conviver com as minhas próprias fraquezas. E eu acredito que é algo que nós precisamos aprimorar muito como cristãos na vida de comunidade, é algo chamado correção fraterna. Precisamos aprender a nos corrigir fraternalmente. E o que é uma correção fraterna para uma vida em comunidade? Às vezes nós corrigimos uma pessoa, mas corrigimos-a de forma agressiva. Nós somos duros demais no jeito de falar, na forma de falar. E ser fraterno significa ajudar o outro irmão a enxergar que tem um problema, que ele vive um problema, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Eu preciso contribuir com o meu irmão para essa realidade na vida dele. E aí, a gente sabe que, às vezes, até na família, até mesmo nas nossas famílias, nós temos dificuldade de poder viver esta realidade. De um falar para o outro, de um ajudar o outro, de um corrigir o outro de maneira de coração leve, de alma leve. Porque às vezes nós não queremos corrigir a pessoa para o bem dela. Nós queremos corrigi-la para a nossa satisfação pessoal. Porque eu realizei o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu tomei as providências que tinham que ser tomadas. Não, não é isso. A fraternidade, a correção na fraternidade é para que nós possamos ajudar o outro a crescer. Não é para satisfazer nossos desejos, nossos orgulhos, nossas vaidades. Ela não é para isso. Então a comunidade, ela não é uma estrutura.
Não é uma estrutura física, mas ela é um ambiente de fé. É um ambiente aonde nós colocamos em exercício o nosso processo de vida. Pode ser que não tenhamos nem prédio, não tenhamos estrutura, não tenhamos nada. Celebramos as nossas missas, né, embaixo da árvore, as nossas catequeses feitas em situações, né, difíceis, mas não é esse o mais importante. O mais importante é conectar o meu coração ao coração de outros. E essa conexão faz com que venha o crescimento. Por quê? Porque você não vai encontrar as pessoas do jeito que você quer. Você vai encontrar pessoas do jeito delas, no formato delas, na forma delas. E aí você vem com a tua forma. E quando você vem com a tua forma, é a hora de você olhar e dizer, puxa, eu preciso conviver com eles, preciso. Mas eles têm defeito? Tem, eu também tenho. Então é um olhar para si, é você perceber que estamos juntos para podermos crescer à maturidade de Cristo. E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos que existem alguns homens bíblicos, como São Paulo, por exemplo, que fazia correções maravilhosas. Ele dizia assim: meus filhinhos, eu tenho ido ao choro por causa de vocês, eu tenho orado por vocês noite e dia. Ah, então quer dizer que Paulo está dando uma receita. Quando eu quero ajudar alguém fraternalmente, eu preciso primeiro aprender a amá-la de maneira profunda, exato. E depois eu preciso aprender a rezar por ela de maneira profunda, exato. Isso é a vida de comunidade. Então é ali que nós vamos receber o amor, é ali que nós vamos receber o cuidado de que nós necessitamos para uma vida nova. Nós nascemos pelo Espírito, fomos tomados pelo amor de Deus, fomos afastados do pecado pela graça de Jesus Cristo, na sua morte de cruz por cada um de nós. Recebemos o Espírito Santo, mas é ali que vai se fortalecer, é ali que as coisas vão crescer. Eu vejo aqui nos grupos, né, dos pastores de Fátima, hoje, pela manhã, ontem à noite, alguém publicou que a nossa irmã campista, a Lu, né, teve uma recaída na sua recuperação. Aí eu vejo as pessoas rezando, pedindo, falo, isso é a comunidade. É a comunidade sabendo que eu sinto no meu coração a dor que aquela irmã está sentindo, a dor que aquela família está sentindo, eu sinto no meu coração. E eu clamo pela cura dessa irmã. Clamo a Deus para que essa pessoa seja liberta, plenamente curada, totalmente das coisas que estão acontecendo. Porque daí eu começo a ser um com aquela pessoa. Então, estar em intimidade, orar por ela, clamar por ela, começo a ser um com aquela pessoa. Eu, quando estava no projeto de evangelização 2000, acho que até já contei isso aqui numa outra ocasião, eu tive uma doença, né, nos neurônios chamado Tolosa Hunt. E eu, em Brasília, morava em Brasília na época, na evangelização 2000, meio naquele estado assim do tipo, acho que não tem mais solução, né? Um dia um médico chegou do meu lado e falou assim, não sei, vamos abrir a cabeça para ver o que nós fazemos. Falei, acabou, né? Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, e aí, como é que estão as coisas? E eu fui surpreendido. Ela disse assim para mim, sabe aquele pastor lá de perto da ponte? Eu falei, sei. Ele passou aqui e disse que a igreja dele está orando por você. Eu falei, nossa, que muito obrigado. Você sabe aquela outra igreja lá, do senhor lá, que era lá da cachoeira? Eu falei, sei. Ele também mandou dizer que está rezando por você. Você conhece aquele outro que é lá daquela congregação? Eu falei assim, conheço. Ele também pediu para te avisar que eles estão rezando por você. Aí eu disse para minha mãe, mãe, mas e da minha igreja? Não foi ninguém? Ninguém falou nada? Ela falou assim, não, não veio ninguém. Mas nem aquele povo todo do tempo que eu evangelizei, ninguém deu notícia. Ela falou assim, não, ninguém deu notícia. E aí eu falei assim, eu preciso entender melhor essa mensagem de Deus para minha vida.
porque o meu coração estava apegado à comunidade que eu imaginava. E Deus mostrou algo assim para mim. Quando eu estou falando de corpo de Cristo, eu estou falando de algo muito maior do que simplesmente a comunidade da qual você se encontra no teu louvor, do que a comunidade que você se encontra na tua celebração. Eu estou falando da comunidade dos membros do corpo de Cristo. Eu estou falando daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A sua comunidade paroquial importante, importantíssima. Ali que vai te ajudar a crescer. O seu grupo em especial importante, importantíssimo. Ali que você vai ter crescimento. Mas nós precisamos ampliar o nosso olhar e percebermos que existe algo muito maior do que simplesmente as nossas pequenas comunidades. Ela extrapola, ela é maior do que isso. Então, quando ele me mostrou isso, eu comecei a entender aquela frase, olhe como eles se amam. Vocês perceberam que às vezes todos nós temos algumas reservas, né? Eu não gosto do grupo tal, eu não gosto do grupo A, eu não gosto do B, eu não gosto do C. Gente, isso é muito pobre. Isso é uma pobreza de crescimento espiritual sem igual. Porque cada grupo desse é um corpo de Cristo. É uma parte do seu corpo. Cada grupo desse representa algo. Esses dias eu estava dizendo aqui para o meu grupo, que está se transformando numa comunidade, Pastores de Fátima, dizendo para eles o seguinte: olhem para o passado e glorifiquem o passado, porque nós somos frutos dos marianos que viveram nessa cidade há anos. Meu avô tocava na banda da Lira Mariana. As minhas tias tiravam sarro que meu pai só ia lá porque ele queria jogar bola dos marianos, né? Que assim seja, né? Mas nós somos frutos daquelas senhoras do apostolado da oração. Nós somos frutos da renovação carismática. Nós somos frutos do ECC, do MFC, de tantos outros que existem aí na sua cidade. Então, estar vivendo hoje um modelo de acampamento que está provocando uma renovação, que está provocando um jeito novo de fazer, isso só existe porque tem passado. Se não tivesse passado de comunidade, nós não existiríamos. Nós não estaríamos vivendo esse momento. Então, são essas pessoas maravilhosas que ressustentaram a fé das nossas comunidades, que nos proporcionaram estar vivendo um momento como esse, de ter fé para suportar uma pandemia, de conseguir vir aqui online e nos conectarmos e rezarmos juntos. Isso é fruto da nossa história. Então, comunidade é a mesma coisa de quando nós olhamos para a história da nossa família e dizemos: meu pai não valia nada, minha mãe não prestava. Como assim? Como assim? Você só existe porque ele existiu, senão você não existiria. Você só existe porque tua mãe existiu, senão você não existiria, você não teria vindo à vida. E da mesma maneira, todos os grupos, todas as pastorais, todos os trabalhos que nós temos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nós só existimos porque somos frutos dessas pessoas que rezaram e clamaram a Deus por nós, senão nós não existiríamos, não estaríamos aqui. Um dia, sentado lá com a minha avó paterna, ela tinha uma memória que era algo assim extraordinário de falar os salmos para você um a um. O salmo que você pedisse, ela lia, ela recitava o salmo. Sou fruto dela. Sou fruto da oração dela. Sem ela eu não existiria. Não só fisicamente, mas como também não existiria espiritualmente. Então, o alerta que eu faço, viver em comunidade é saber olhar para a história da sua comunidade. É saber olhar para a história
da sua família e ver que outros homens da sua linhagem já aceitaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que outros homens e outras mulheres já aceitaram nas suas comunidades paroquiais, nos seus movimentos, a pessoa de Jesus Cristo como seu único Jesus, Senhor e Salvador. Então nós somos frutos desta escolha. Nós somos frutos dessa aceitação. E aí que nós vamos conseguir chegar ao nível de poder dizer, olha como eles se amam. Agora acho que temos que tomar cuidado com algumas coisas na comunidade, que é o seguinte. Ah, você viu fulano como é que vai na igreja? Você viu a ciclana, o jeito que se veste? Você viu o cabelo do Alcione que está acabando? Olha lá, você vê? Quando começou as lives tinha um pouco mais, agora está diminuindo mais ainda. Percebeu como é que está ficando enrugado? Gente, a vida da comunidade é isso. E a gente tem que mudar o nosso jeito de olhar. Por quê? Porque nós somos originários de uma cultura que enxerga mais o defeito do que a qualidade. Então eu lanço um desafio para você viver em comunidade. Quando você olhar para alguém e achar que aquele alguém tem algo que te incomoda, pergunte: mas ele tem algo que me faz bem? Ele tem algo que vem de Jesus e que me faz bem? E você sempre vai encontrar algo bom vindo daquela pessoa. Você sempre vai encontrar algo maravilhoso vindo dela, porque todo mundo tem alguma coisa boa. Todo mundo tem. Mas isso precisa ser treinado. E é treinado aonde? Na comunidade. Querem entender isso com muita clareza? Quando a gente faz acampamento, quem não fez, né, já descobri agora como é que é, as pessoas chegam no acampamento, no ônibus, né, e vai descendo muita gente. E eu sempre sou muito quieto. Quando eu estou fora aqui do microfone, eu não converso muito. E eu fico olhando. Aí eu escuto um falar para o outro assim: rapaz, isso vai dar um trabalho, hein? Isso aí não é fácil, né? Isso aí vai dar trabalho. Aí eu penso assim comigo: cara, espera que você vai ver o que vai acontecer. A palavra diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, quando você vê alguém assim chegando, glorifique a Deus, porque o Senhor mandou essa pessoa aqui para nós. E ela vai servir para nós de testemunho. Quem vai lá no nosso sítio, encontra lá o nosso caseiro Silvano, né? Conversa com ele. E ele vai dizer para você: cheguei ao último grau do grau da bebida. Não tinha mais solução. E hoje eu estou aqui, cuidando dos retiros, cuidando dos acampamentos, num amor que não tem coisa igual. Aí eu falo, é desses que Deus adora. Por quê? Porque quando eles encontram a graça, eles a acolhem de uma forma tão grande que nada mais o arranca das suas vidas essa realidade. Então, gente, a nossa comunidade cristã, ela é constituída de evangelizados, neo-evangelizados e não evangelizados. Então, nós temos pessoas que receberam o anúncio, mas o anúncio ainda não caiu no coração. Nós temos pessoas que receberam o anúncio e o anúncio caiu no coração, mas eles vão levar uma vida se descobrindo. Eu me descubro a cada dia, a cada momento, cada instante tem algo novo a ser descoberto. Não para. Então nós nunca seremos bons o suficiente. Jamais seremos. Temos sempre que estar mudando. Ah, mas cresceu um pouco, cresceu, mas não chegou à maturidade. Porque isso demora. Mas gravem bem com vocês isso. A maturidade espiritual só vem na vida em comunidade. Se não houver vida em comunidade, não tem maturidade. Há uns 20 anos atrás, Deus me deu a graça de estar num retiro
não me lembro mais da cidade, e tinha um rapaz que estava participando do retiro, e ele disse assim para mim: eu estou voltando para o Brasil há pouco tempo, faz pouco tempo. Eu fiquei 8 anos no Himalaia. Falei, você ficou lá? Ele falou, fiquei. Só levavam comida. Foram 8 anos de meditação e buscando encontrar-se comigo mesmo. Falei, você se encontrou? Ele me disse assim, olha, foi muito bom. Foi um período muito bom para mim esse recolhimento e esse silêncio. Mas eu percebi agora, com 6 meses que eu voltei, que o lugar de me encontrar comigo mesmo é aqui. Falou, porque lá ninguém me perturbava, lá ninguém me criticava, lá ninguém me corrigia, lá ninguém me dava uma ordem, porque eu era só eu. Falou, mas agora eu estou me encontrando comigo mesmo, porque eu estou vivendo com normas, né? Tenho coisas a serem trabalhadas, aí eu estou tendo que olhar para as minhas dificuldades. Então, gente, o nosso grande desafio começa em casa. Quinta-feira, em casais, tá? Tem live para casais. Entra lá nos Pastores de Fátima e vê o link, tá? O nosso grande amigo que está lá no exterior, vocês vão matar a saudade dele. Grande momento. Em casa começa a vida da comunidade. Ela começa em casa. Ali que começa o encontro de um para o outro e os ajustes que nós temos que fazer. Aí nós vamos para a nossa comunidade paroquial, vamos para a nossa comunidade familiar, alguns vão para comunidades, né? Na concepção da palavra de vida ou de aliança que existe, né, dentro da nossa igreja. Mas a comunidade é o lugar aonde eu posso crescer à maturidade de Cristo. Se você se isolou e quer ficar em casa sozinho, você não vai crescer. Mas aqui ninguém me perturba. Exatamente. Ninguém te perturba. Mas você não cresce. Mas você não cresce. Você vai ficar ali parado e você não vai chegar à maturidade de Cristo. Então, se você quer manter tudo o que você experimentou no anúncio do evangelho que fizeram para você, seja lá no seu acampamento, ou seja no retiro que você fez aí da sua paróquia, tá? Na experiência de oração que você fez, ele só vai se manter na vida de comunidade. E o grande desafio para você, olhe para todos da sua comunidade como membros do corpo de Cristo. Pessoas que são membros do corpo de Cristo e estão se preparando para um grande crescimento. Que Deus possa dar para nós a graça de vivermos em comunidade, de amarmos as nossas comunidades e vivermos de maneira diferente. Quero fazer para vocês um convite. Na próxima terça, eu vou falar de um tema que eu não falei ainda desde a pandemia. Eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com a Mãe de Deus. Como que eu me encontrei com ela. Como que ela entrou na minha vida. E de que jeito que eu mantenho hoje com ela um relacionamento. Quero contar para vocês a minha experiência. Então, eu não vou fazer para vocês uma palestra, tema, com base nas Sagradas Escrituras, falando disso, ou daquilo, da Mãe de Deus. Eu vou falar para vocês como que eu experimentei. E eu quero contar para vocês algo assim, para que vocês não tenham medo. Por que vocês não tenham medo? Eu sempre fui uma pessoa difícil. E eu falava assim para Deus: se você existe, me mostra que você existe. Eu preciso te conhecer. E aí depois eu descobri que existia Jesus. Eu falei, então, se você existe, eu preciso te conhecer, eu quero ter contato com você. E aí me contaram no anúncio do Querigma que também havia Espírito Santo. Eu falei, então, se o Espírito Santo existe, eu quero ter experiência com você. Depois de passado isso, alguns meses, eu estava na vida da igreja e falei assim,
Mas se fala tanto da Mãe de Deus, se ela existe, eu quero ter experiência com ela. E é essa experiência que eu vou relatar para vocês na nossa próxima terça-feira. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar com vocês um pedido. Nós já estamos há vários meses, né? Nas lives começamos fazendo diária, né? Porque a coisa estava muito complicada. Depois diminuímos, né? Para uma vez por semana, tá? E já estamos há meses a uma vez por semana. E já está chegando a hora de reavaliar o nosso processo. Então eu preciso que vocês mandem mensagem para mim. Esse é o melhor horário? Não, 8h15, ótimo. Não, melhor para nós que fosse no horário das 9. Ok, vamos discutir isso. Estamos aqui para isso. Tá? Para podermos ter convivência aqui nesse momento. Ah, os temas. Ah, gostaria, você podia falar de tema tal, que está faltando, está precisando para nós. Né? No mês que vem eu tenho já marcado live com uma psicóloga para nós falarmos a respeito de paz. Ah, poderia trazer esses temas para cá também, para esse ambiente? Poderia falar das coisas mais técnicas, psicológicas, que você também fala nas lives empresarial, aqui para nós, de como que você junta isso com a tua espiritualidade? Então eu estou perguntando para vocês. Todos vocês têm aqui como se comunicar, a grande maioria de vocês fazem parte lá do grupo que recebe as mensagens bíblicas diárias, então vocês têm lá o meu contato. Então eu peço para vocês, por favor, comunidade, mandem mensagem dizendo como é que vocês estão vendo, como é que estão vendo a questão dos horários, como é que estão vendo a questão dos dias, tá? Como é que estão vendo esse modelo. Eu estou rezando aqui comigo, falando com Deus, né, buscando já os meus ajustes para essas novas realidades, que daqui a pouco as coisas vão mudar de novo. Né? Eu estou olhando para isso, mas eu peço que vocês me ajudem a olhar mais. E abracem a sua comunidade, tá? Ah, o senhor agora não pode, porque está em pandemia. Eu estou dizendo abraçar, abrace online, abrace mandando mensagem, abrace falando com os seus irmãos de comunidade, seus irmãos de família, para que vocês possam viver plenamente o relacionamento com as pessoas. E é vivendo esse relacionamento que nós crescemos. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe hoje e todo sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe imensamente nos relacionamentos com as suas comunidades.